Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E dada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a situação do Atlético está mais do que confortável. Ele conseguiu ampliar a sua diferença em relação aos vice-líderes da competição e caminha a passos largos para, pelo menos, vencer este primeiro turno. A questão aqui do Atlético é que ele se aproveita de uma situação em que ele não está envolvido diretamente, que é a Copa Libertadores. Eu falei isso no último episódio em relação ao Atlético, mas eu tenho que reforçar isso mais uma vez. Nas últimas semanas em que as equipes que estão envolvidas com a Copa Libertadores, elas não conseguiram vencer no Campeonato Brasileiro. Eu estou falando aqui das equipes de fato que vão disputar o título nacional. O Atlético amplia a sua margem porque ele conseguiu vencer as partidas no meio das competições internacionais e com isso conseguiu aí dar um salto interessante na tabela de classificação. Mas não é só isso. O Atlético não é líder do Campeonato Brasileiro por acaso. Não é apenas a questão do tropeço do adversário ou a questão da rodagem de elenco que as equipes estão com dificuldade e o Atlético, por ter apenas o Campeonato Brasileiro, tem. O Atlético hoje está jogando mais bola do que qualquer um no futebol brasileiro. É o time mais intenso, é o time mais agradável de ver, é o time que tem mais velocidade e hoje tem sim o jogador mais efetivo do Campeonato Brasileiro, que é o Keno. O Keno teve dificuldades aí na sua readaptação ao futebol brasileiro, mas quando ele se adaptou, ele já fez de cara 2 hat-tricks, inclusive contra o Grêmio. Ele fez uma partida exuberante contra o próprio Atlético Goianiense. Ele também conseguiu dar uma dinâmica diferente ao ataque do time do Sampaoli e com isso o Atlético vai se credenciando de maneira criteriosa para ser o grande campeão brasileiro. Ele é o favorito, mas hoje eu não consigo imaginar um Flamengo dando um salto de qualidade diferente, um Palmeiras dando um salto de qualidade diferente, ou a própria dupla Grenal. Aliás, o Grêmio, inclusive, com o técnico Renato Gaúcho, já falou que não está na disputa do Campeonato Brasileiro, o foco é integralmente na Copa Libertadores. Eu não consigo enxergar possibilidades no São Paulo, que é um time que se pressiona muito fácil, mas antes da gente fazer um panorama geral do que está sendo este Campeonato Brasileiro, é preciso ressaltar aqui os resultados que deram ao Atlético a possibilidade de ampliar nessa classificação do Campeonato Brasileiro. O Internacional e o São Paulo ficaram empatados em 1-1, ambos com times mistos, é bom que se diga isso, porque o Internacional tem jogo importante pela Libertadores, é jogo de vida ou morte, e o São Paulo nem se fala, o São Paulo enfrenta a equipe do River Plate, podendo inclusive ser eliminada da competição. E no outro jogo que interessava em excesso as pretensões atleticanas, a gente viu o time do Palmeiras empatando com o Flamengo. E esse jogo, sem dúvida nenhuma, merece um parênteses aqui no meu comentário. Um jogo que não era para ter acontecido, o Palmeiras forçou a situação para poder jogar e não pensou nos seus atletas, e o Flamengo, mais uma vez, acha que é o dono do futebol brasileiro, acha que a regra funciona na medida das suas necessidades. É um absurdo o que aconteceu, e por isso o Campeonato Brasileiro não consegue elevar o seu nível. São momentos em que a gente enxerga algumas coisas que você não acredita. Uma delas é ter uma liminar falando de um jogo para acontecer, faltando minutos para a data marcada. Que campeonato é esse que a gente vive deslumbrando aqui uma situação diferente para a competição, elevar o seu nível, colocar o Brasileirão finalmente nas grandes ligas mundiais, mas isso não vai acontecer porque tem mimimi de dirigente, tem troquinha de farpas entre os caras que comandam o futebol brasileiro, eliminar para lá, eliminar para cá. Cara, cadê o protocolo? Cadê a CBF para exercer a sua posição?
Tá certo que a CBF também, ela demorou a articular todos esses protocolos, mas enfim, eles existem, e aí tivemos a Associação dos Atletas não querendo a partida, aí ela é derrubada, enfim, uma grande confusão, mas que no final o Flamengo entrou praticamente com um time de meninos e o Palmeiras sequer conseguiu vencer essa equipe, jogo que ficou empatado também por 1-1. E isso o Atlético sorriu de orelha a orelha, né? Porque o Palmeiras, que na minha visão hoje, apesar de não ter um futebol adequado, não ter um futebol bonito, não ter um futebol que agrada, potencialmente, ele é o adversário do Atlético. O Flamengo, ele tá tendo mais dificuldades do que deveria e eu não consigo entender muito o que se passa dentro da diretoria rubro-negra, que todo dia tem uma grande confusão lá dentro. Mas enfim, no caso do Palmeiras, uma perda de oportunidade incrível e o Atlético, sem dúvida nenhuma, saiu como grande campeão dessa rodada, o grande vencedor da rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que, além da competência, a sorte vai caminhando junto com o Atlético Mineiro. Agora, é sempre manter os trabalhos com os pés no chão, desenvolver um futebol adequado até o fim da competição, para aí se sagrar campeão. Ainda faltam 27 rodadas, é muito chão pela frente, mas a torcida do Atlético está confiante, ainda mais depois destas situações que envolvem todo o Campeonato Brasileiro. Então é isso, Fala Cabido todos os dias às 11 da manhã. Até a próxima.